A qualificação de pessoas é o caminho para atender às crescentes ofertas no mercado de trabalho, mas a precariedade do sistema educacional é um gargalo difícil de ser contornado. Atentos a isso, diferentes setores da sociedade têm se voltado para um dos principais problemas brasileiros, a educação. O Rio em Foco está no ar. Como preparar os nossos estudantes para as oportunidades que estão se abrindo no estado do Rio? Como ajudá-los a perseguir competências sem abrir mão dos conhecimentos básicos como linguagem, história, filosofia e outras? É sobre essa nova educação que conversamos hoje com o secretário estadual de Educação, Wilson Risolia, e o educador Celso Nisquia. Vamos começar respondendo essa pergunta. Como colocar a educação nos trilhos e a favor da empregabilidade dos jovens? São muitas coisas. Na realidade, se tivéssemos uma receita simples, já teria sido resolvido há muito tempo. Mas passa pela revisão urgente da matriz desse ensino médio que nós temos hoje. Ela é incompatível com a necessidade do jovem. Esse assunto ele vem sendo debatido nos últimos anos. No último mês ganhou força com um debate muito acalorado no âmbito do Concede, mas sem uma revisão da matriz, acho muito difícil que nós tenhamos esse ensino médio de qualidade. O que precisaria ser mudado nessa matriz? Nós temos disciplinas demais, né? Você tem um ensino médio muito generalista. Os nossos jovens, mais de 90% deles, querem caminhar para o curso superior, mas, ao mesmo tempo, você tem um conflito entre a necessidade que o jovem tem de se preparar para o mercado, né, e o ensino médio que nós temos. Então, daquilo que se busca, ao mesmo tempo que você prepara esse ensino médio, que você não perca de vista do momento econômico que o Brasil está vivendo. Mas enquanto essa reforma não acontece, como a gente atua para resolver o problema dos jovens que estão agora no sistema? Eu concordo com o secretário. Eu acho que nossos currículos são muito enciclopédicos e falta bastante a preparação em termos de competências atitudinais do jovem, né? Certas coisas podem ser feitas de imediato. Introduzir, por exemplo, no currículo, certas capacidades como empreendedorismo, criatividade, liderança, autogestão, né? O jovem hoje muitas vezes não sabe organizar o seu tempo, tem dificuldade de organizar o tempo, tem dificuldade de conciliar, por exemplo, o estudo com alguma outra atividade. Então, eu acho que muito já se podia fazer, já desde logo, ajudar o jovem a aprender. Quer dizer, todos dizem que o aprender a aprender talvez seja a principal competência hoje no mundo. Eu acho que há muito que pode ser feito, não só de mexer nas estruturas, nas matrizes curriculares, mas de ensinar o jovem a aprender, né? Organizar o tempo, ter mais valor e mais valorização pelo conteúdo. Enfim, há certas atitudes, mas aí a gente depende também da colaboração do professor, porque isso é fundamental. Qual o retrato hoje do ensino médio no Rio de Janeiro? O Rio tem uma situação singular, né? No IDEB de 2009-10, nós ocupávamos a 26ª posição do ranking, uma posição que era incompatível com o momento econômico do Rio, né? E nós tínhamos, vou dar alguns números que são aqueles que mais saltaram aos olhos, alto índice de defasagem de idade séria. Isso chegava no ensino médio até 60%. Nós reduzimos muito, mas ainda está virando na casa de 45%. Nós encontramos muitas turmas com a idade dentro da mesma série variando até 60 anos. Então, jovens de 15 anos com senhoras de 75 anos na mesma sala de aula. Muito curso regular à noite, de médio por falta de vaga diurno. Quer dizer, essa situação ela é um gargalo enorme. Nós tínhamos uma rede, aí vale para o país inteiro, que ela precisa ser pensada à luz da necessidade que o nosso aluno tem, e isso não foi feito dessa forma. Eu acho que a gente tem que ser sincero e perceber que, do ponto de vista de política pública, nós cometemos, como país, alguns equívocos. Já há uma visão acerca desses equívocos? Nós temos um projeto, começaremos uma escola já em fevereiro próximo,
uma escola que nós chamamos de referência, que nós vamos trabalhar essas habilidades, Celso, não cognitivas dos nossos jovens. Além de você preparar para o ensino médio clássico, porque ele é mandatório, né? Nós vamos trabalhar competências que o jovem precisa ter para a vida de maneira geral, né? Essa escola vai acontecer, a obra ficou pronta agora, é no Andaraí, uma parceria com a Universidade IBMEC, com o Instituto Ayrton Senna, que tem tecnologia própria, né? Então, é o caminho. Hoje, esse tema ele virou um problema econômico, por isso que se debate tanto sobre educação. É o gargalo de mão de obra. Tem uma matéria em um grande jornal hoje falando sobre essa necessidade de formar bons engenheiros. Isso. Você não tem engenheiro, né? E nós temos uma escola pensada para 2014 na área das ciências exatas. Trabalhar algumas ilhas de excelência é importante, mas a gente precisa também tornar isso fluido e para o resto da rede. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Que eu acho que ninguém ainda conseguiu saber como é que faz. Uma das questões importantes, a gente fala agora sobre os 150 mil engenheiros que estão faltando no Brasil. Foi se pesquisar o motivo, né, para essa falta. A matemática é assustadora para o jovem, para a criança, não é nem para o jovem. Então eu acho que nós temos que tornar, mesmo as disciplinas mais tradicionais como a matemática, interessantes, né, de se aprender. O jovem foge. Eu costumo dizer que os muros das escolas eles vão crescendo e ficando cada vez mais altos, não é para que a violência não entre, é para que o jovem não fuja. Porque prender o jovem hoje numa escola por um tempo determinado para assistir a uma aula chata é uma tarefa quase impossível. Então nós temos que pensar também em como tornar o ensino da matemática mais agradável, o ensino do português mais agradável. Eu sei que a Secretaria de Educação tem feito iniciativas, inclusive com a Academia Brasileira de Letras, nesse sentido. Eu acho que quando o jovem vê sentido naquilo que ele está aprendendo, ele se motiva, a evasão cai e aí a gente tem chance de fazer um trabalho melhor que vai desaguar lá na universidade. Isso. Ou seja, o aumento pela procura de engenharia não é aumentar as vagas de engenharia ou o financiamento do ensino superior. É melhorar a qualidade com que a matemática é ensinada na educação básica. Condição sine qua non. No próximo bloco, vamos falar sobre o programa Dupla Escola. Não saia daí. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, diz que há no mundo uma geração jovem frustrada pela disparidade crônica entre habilidade e emprego. A base dessa afirmação é o 10º relatório de monitoramento global de educação para todos da Unesco. O documento aponta que, mesmo nas nações desenvolvidas, 20% dos adultos não têm requisitos mínimos para se candidatar ao emprego, como ler jornal, escrever ou fazer cálculos. Como é que a gente resolve o problema do jovem aqui no Rio de Janeiro? Dupla escola. Na realidade, é um conceito que o Celso conhece bem, que nós conversamos sobre ele. E é rigorosamente isso, é 2 vezes escola. Além de você formar habilidades cognitivas clássicas, você tem que preparar esse jovem para a vida, para o mercado. Então, nesse contexto, firmamos parcerias diversas. Por exemplo, na área das ciências, começamos com a Firjan, com o laboratório de matemáticas em 10 escolas nesse ano ainda. E a tendência é que em 2014 tenhamos 100% da rede. Foi aquilo que você comentou agora há pouco, Celso. Fazer a mesma coisa que você fazia de uma outra maneira. Né? A nossa retenção de conteúdo de matemática é muito pequena. Você está falando de números ao redor de 1/3 para o país inteiro. E o Rio segue essa toada. Na verdade, a matemática é uma ferramenta para ensinar o jovem a pensar de forma estruturada, a ter raciocínio crítico, a pensar de forma lógica. Então, ela tem uma aplicação muito clara no dia a dia do jovem. O que eu acho interessante nesse programa Dupla Escola, do Governo do Estado, eu estive lá no lançamento, no Palácio Guanabara, e como presidente do Conselho Empresarial de Educação da Associação Comercial, a associação deseja apoiar essa iniciativa, é que aproxima o mundo do trabalho do mundo da escola. Então a matemática, por exemplo, não fica sendo uma coisa abstrata que ele vai descobrir muitos anos depois quando entrar numa universidade. Ele já tem ali a aplicação prática em conjunto com empresas de várias indústrias, de vários setores. Então é uma iniciativa inteligente, muito interessante
E eu acho que vai dar resultado, porque o jovem, ele hoje amadurece mais cedo. Como eles têm muito acesso à informação, então o tempo de amadurecimento é muito mais rápido. Até biologicamente eu li que os meninos estão entrando na puberdade mais cedo. Não se sabe ainda muito motivo. Então nós temos que tornar a educação cada vez mais focada na continuidade da vida dele, né? Quer dizer, ele vai continuar aprendendo sempre, então a educação tem que ser uma coisa prazerosa, não pode ser um mal necessário para depois conquistar um emprego. Tem que ser algo que seja prazeroso durante toda a vida da pessoa. Para manter esses jovens, algo que nós testamos também, melhores desempenhos são alunos de escolas integrais. Então, mas como manter esse aluno em um curso médio que ele não gosta, que não atende à necessidade dele, e ao mesmo tempo você reter esse jovem das 7 da manhã até 5 da tarde. Aí entra do conceito dupla escola. Pode ser na área das ciências exatas, como tem outro viés que nós começamos agora, são as escolas bilíngues. Mas o que está se falando aqui é de uma coisa muito importante, que é a chamada também da sociedade para participar desse processo da educação. Né? Que se a gente acha que é a única solução, mas... Porque a educação não deveria ser vista como um assunto de governo, mas sim como um assunto de Estado. Né? É um assunto que interessa a toda a sociedade, não a um determinado partido político ou a um conjunto de forças políticas, é interesse de todos. Então essa aproximação das empresas com a escola mostra exatamente que esse processo não é mais só do governo. A sociedade precisa se envolver mais diretamente, a Firjan, a Associação Comercial do Rio, todos os interessados devem ajudar e participar desse esforço. Uma coisa importante que eu queria comentar, você falou, mas como é que a gente vai equacionar o problema da rede toda? Eu acho que a partir dos pequenos passos, né? Fazendo projetos pioneiros que possam depois disseminar essa experiência para as outras escolas da rede. Porque se a gente pensar que a gente tem que tomar uma iniciativa para todas as mais de 1.300 escolas de uma vez, não vai ter verba ou não vai funcionar. Mas se nós criarmos centros de excelência, né, que eu acho que é essa iniciativa... Replicável, né, que você possa replicar. Esse eu acho que não é segredo, mas quando você quer fazer tudo, você não faz nada. É isso. Né? Você tem que fazer boas coisas com excelente qualidade. A nossa meta, que está escrito, declarado, inclusive eu já estive na Alerj algumas vezes falando sobre esse assunto, é que nós tenhamos nos próximos 10 anos 100% da rede integrada. Né? Por que essa é a linha de mais longo prazo? Porque ela passa pela revisão de infra, por laboratórios, passa por você dotar dessa rede capaz de reter esse jovem por um período maior de tempo. Para fazer isso, você tem que ter uma infraestrutura adequada. Mas a gente já conseguiu resolver um problema que é antigo no Rio de Janeiro, do número de escolas, de ter escola suficiente para poder botar os alunos jovens na parte da manhã, os alunos mais velhos na parte da noite, ou a gente ainda está dividindo... Muito boníssima pergunta. Nós correlacionamos, Celso, duas informações que parecem básicas, né? Mas densidade populacional, geração de riqueza versus quantidade de escolas. Não existe correlação. Em algum momento, nós cometemos mais esse equívoco. E essa realidade não é só nossa. Essa realidade vale para todo o país. Então, nós investimos muito ao longo dos últimos anos, abrindo prédios à luz dessa realidade demográfica. O censo que foi publicado na última semana, a taxa de reposição dessa população no Brasil, se eu não estiver enganado, é em torno de 2,1 e nós crescemos 1,6. Então, você vai ter menos gente ao longo dos anos. Essa informação é extremamente importante quando se repensa uma rede física. Que rede é essa? Você precisa crescer linear por todo o estado? Ou não? Onde é que cresce mais ou menos? A gente está vendo o desenvolvimento econômico acontecer em vários municípios, não é só concentrado na região metropolitana. A gente está falando de São João da Barra, por exemplo, com uma possibilidade aí de muita gente passar a se fixar ali. Então, o desafio é maior ainda, né? E se aumentar para tempo integral, então não cabe. Não cabe. Esse é o grande desafio, quer dizer, não dá para fazer de uma hora para outra. O dupla escola, por exemplo, ele foi pensado em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Né? Qual é a profissão, qual é a qualificação que eu tenho que ter em determinada região?
porque tem que ter sinergia entre essas coisas. Talvez a gente tenha que pensar um pouco fora da caixa e imaginar como é que se expande a oferta de infraestrutura sem necessariamente, assim, com flexibilidade, né? Sem comprometer, né, digamos, uma zona econômica por um prazo muito grande, além da oportunidade em si, da janela de oportunidade. E nesse ponto, o ensino à distância é uma saída, não? Ele tem crescido muito na educação superior, pouco na educação básica. Ele é uma saída, a gente sabe que quando a gente fala com crianças e jovens, o contato físico do professor é fundamental e não pode acabar nunca, mas talvez para a formação técnica, com certeza eu acho que ela pode ser usada para dar essa flexibilidade de levar a oferta onde está a demanda. Nós fizemos esse ano uma parceria com o CCERJ, por exemplo, onde o nosso ensino à distância, ele passa a ganhar esse viés de qualificação voltada para o mercado. Nós não tínhamos isso, começamos isso esse ano. Então, são várias ações que combinadas, a nossa meta é que se não resolva, mas pelo menos reduza muito esse gargalo que nós temos hoje. E faça o jovem ficar mais retido, interessado. Mais retido na escola. A nossa taxa de abandono ela é muito grande, o Rio é uma das maiores taxas. E nós conseguimos reduzi-la de 16,5% para 12,4% do IDEB de 2009 e 10 para 11 e 12, que é uma notícia que nós comemoramos muito. Né? 77% da melhora da taxa de rendimento foi pela redução desse abandono. Isso é muito importante. É muito importante, porque se o aluno tira uma nota baixa, ele já no meio do ano, já com receio de não passar, ele abandona. E o abandono de um aluno não é um fracasso do aluno da escola, é um fracasso da sociedade. Da sociedade como um todo. A sociedade investiu naquele jovem e aquele dinheiro é, de certa forma, desperdiçado, não só porque ele vai fazer falta no mundo do trabalho, mas pelo que ele já consumiu de recursos e que não vai completar a sua educação. No próximo bloco, vamos saber como o Estado está preparando os professores para a realidade desse século XXI. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Plano Nacional de Educação para o período 2011 a 2020, enfim, foi aprovado. Vamos ver o que diz o deputado Conte Bittencourt, presidente da Comissão de Educação aqui da Alerj. Questão do financiamento, que é uma grande discussão na sociedade brasileira, há uma visão de que o problema não é falta de recursos, sim gestão dos recursos, é uma meia-verdade. Nós temos que compreender que, diferente dos países onde a política pública de educação já venceu as barreiras tradicionais, como analfabetismo, escolarização, ingresso em nível superior, taxa de matrícula e permanência e conclusão de ensino médio regular, o Brasil não. No Brasil nós temos ainda um passivo com a sociedade brasileira por falta de educação longo. É uma cadeia, né? Transitar a educação definitivamente como política de Estado, como política permanente, independente de governos. Esse é o papel de um plano. É um pacto com a sociedade, com referendo dos poderes legalmente constituídos. Independente de quem vier a suceder essa presidência da República, existe um plano para a educação com metas, objetivos e cronograma. Pode e merece em determinados momentos ser rediscutido, evidente, nenhum plano é estático, ele é dinâmico, mas pelo menos você tem um norte, você tem as linhas centrais e é o que nós temos que buscar. E a sociedade acompanhar e fiscalizar, isso é que é importante. Eu acho que o plano é um pacto com a sociedade, sim. Acho que precisa, sim, de mais recursos, mas eu boto muita ênfase na questão da fiscalização e do acompanhamento. Porque para que, de fato, a sociedade possa cobrar, como ele falou, é importante essas metas e esse cronograma, como foi estabelecido, né? Não basta que a educação seja só um discurso. Ela tem que ser, na verdade, uma ação e uma ação continuada, né, de vários governos, né, em que as pessoas não possam entrar num novo governo e mudar tudo e se comprometer com outra direção. Eu acho que, nesse sentido, vai dar resultado. Todos concordamos sobre financiamento, né, sobre o que fazer, tem consenso em várias áreas. O problema é como fazer. Né? O problema é começar a fazer. Começar, é sair do discurso para a prática. Perfeito. E aí, planejamento, me desculpem
quem pensa o contrário, é a condição sine qua non, porque você pode ter um bom plano, mas se não planejar, se não tiver começo, meio e fim, se não tiver visão de futuro, você não consegue entregar. E a mensuração também. Mensurar, medir resultado. Todo. Então, dar governança para a sociedade é fundamental. Isso é condição mínima. E meritocracia, ele não se restringe a pagar ou não pagar bônus. Meritocracia é um valor que a sociedade tem ou não tem. Perfeito. Eu acredito que o mérito seja um valor extremamente relevante para o mundo que nós vivemos hoje. Como a gente aplica isso no dia a dia do professor, que é o principal elemento para que essa educação de fato aconteça para os alunos? A procura pela carreira de professor, ela está baixa, né? Existem áreas em que nós não temos professores qualificados e hoje um jovem que quer ganhar dinheiro vai para o mercado financeiro. Eu não penso que no futuro, né, quem quiser ganhar dinheiro vai para a educação. Apesar de existir, sim, a oportunidade de uma vida digna e decente para um professor que seja valorizado, que seja remunerado, que tenha, né, uma instituição ou um sistema que valorize o mérito. Que é uma coisa curiosa, porque a gente está na sociedade do conhecimento. Então, deveria, assim, ser natural que quem conhece fosse valorizado. E o professor é essa pessoa. E principalmente como facilitador. Quer dizer, ele já não é mais aquele dono do conhecimento, né? E muitos professores ainda se sentem assim, e isso é um problema. Quer dizer, eles estão migrando para uma função que eles facilitam a aprendizagem e podem ser muito eficazes nisso. O valor de um bom professor, isso foi demonstrado numa pesquisa americana, causa um aumento na renda de vida de um aluno enorme, como se fosse um investimento financeiro. Você tem pesquisas disso, do quanto que retorna uma boa aula, o quanto que retorna para o aluno uma boa prática pedagógica. Quanto mais dinâmico, quanto melhor a prática, quanto mais menos convencional for a aula, utilizando recursos virtuais, práticas pedagógicas de vanguarda, melhor rendimento. E é uma coisa curiosa, porque a questão do investimento é muito claro para essa nova classe média, então, que acha assim, quando tem dinheiro, paga uma escola particular para o filho. Mas talvez esteja na escola pública a importância também de chamar de novo essa população. Isso vai mudar com as cotas nas universidades públicas, né? Eu creio que a classe média agora vai buscar colocar seus filhos na escola pública e vai demandar a melhor qualidade da escola pública, né? Porque hoje há uma via rápida no acesso ao ensino superior. Então, eu acho que essa dicotomia, né, ao longo do tempo, tende a acabar e a escola pública tende a ser, ou pelo menos com essas reformas todas, a ser mais competitiva na colocação. No ensino fundamental 1, a rede do município teve escolas ranqueadas entre as 5 melhores. Então, no nosso estado, tivemos 2 entre as 5 melhores, Fundamental 2. Né? Temos uma escola de ensino médio entre as 20 melhores do mundo, que é a UNAV. 12% da matrícula nova vem da rede privada. Então, ele é o já dobro, é essa mudança. Ele é o dobro do que tivemos no ano passado. É prematuro, né, porque a matrícula vai até final de novembro, mas são alguns sinais que você não pode achar que não está acontecendo nada, porque está. Mas nesse sentido, as avaliações, como o Saerjin e outras avaliações que acontecem, que colocam a escola estadual no ranking, fazem essa diferença. Essa avaliação foi fundamental. Eu reputo essa avaliação como um dos fatores mais importantes para a nossa virada, porque ela funciona como um exame, né? Se o paciente está doente, você, para saber qual é a doença, você tem um bom diagnóstico. Perfeito. Essa avaliação ela é diagnóstica, mas infelizmente nós ainda temos algumas resistências, do que é uma pena, porque quem pede com isso são os alunos. Eu queria muito falar da questão da tecnologia. Como a gente ensina o professor a usar esses instrumentos que hoje já estão disponíveis aí com muita facilidade de busca e as próprias tecnologias mesmo para melhorar a educação? Olha, primeiro tem que tornar o professor um usuário, né? Eu acho que disseminando o uso da tecnologia para os professores, né, que é um esforço que já vem sendo feito, certamente ele vai poder encontrar formas mais criativas de usar. Depois, estimular o uso criativo em sala de aula, né, garantindo que ele não seja penalizado por inovar ou por criar situações diferenciadas usando a tecnologia. Antigamente se achava que tínhamos que ensinar informática, não é isso.
Quer dizer, ensinar através da informática, na verdade, ensinar, porque ensinar hoje, tecnologia é parte do processo de aprendizagem. Não dá mais para separar aprender com e aprender sem a tecnologia. Tudo hoje envolve a tecnologia, desde o celular até o tablet, até o data show da sala de aula. Então, eu acho que essa discussão de tecnologia, ela se banaliza na medida que o professor se torna um usuário, se torna um inovador e aplica aquilo de uma forma que traga motivação para o aluno, para evitar que ele simplesmente se desinteresse e vá para a lan house. A gente não precisa ter leis que proíbam lan houses perto de escolas, né? Ao contrário, a gente tem que tornar o ambiente da escola tão atrativo quanto uma lan house para o jovem. A gente já tem algum programa na rede? Nós temos algumas ações. Laboratórios, professores com notebook, etc. Vão receber tablet esse ano, mas faltava você conectar os conteúdos da máquina para a necessidade que você tem. Perfeito. O que nós fizemos foi rigorosamente isso. Só que nós não tínhamos currículo. Então, como nós começamos a nossa conversa, não adianta querer fazer tudo, porque essas ações elas têm que ser sincronizadas, pensadas ex ante. O que nós fizemos foi, primeiro faz o currículo, e depois você prepara seu conteúdo virtual ligado à peça que você não tinha. Foi o que nós fizemos. Começamos agora, exatamente há mais ou menos 60 dias, com mais de 500 conteúdos virtuais conectados ao currículo mínimo. Não é um caminho simples, né? Mas eu acho que, como o secretário aqui coloca muito bem, a educação pode sim se beneficiar de boa gestão, né? Há essa dicotomia como se fosse, né, temos que ter ou educadores ou gestores. Eu acho que isso é uma balela, né? Eu acho que a educação precisa de boa gestão, ela precisa ser direcionada para uma visão educacional, e acho que isso é fundamental, mas ela precisa mesmo a gestão, quer dizer, traçar metas, ter persistência e paciência no caminho dessas metas. Eu acho que a gente vai, com certeza, obter indicadores cada vez melhores. Fazer desses alunos também gestores da própria vida, né? Pensar isso para o futuro. Que é a autogestão, né? Eu acho que a baixa autoestima que a gente assiste hoje nas escolas, né, do jovem que entra, né, não acreditando em si mesmo, nós temos que botar expectativas mais altas para esses jovens. Não adianta passar a mão na cabeça, paternalismo, coitadinho dele. Quer dizer, ele é de aluno de escola pública, mas ele pode sim ter metas altas e atingir, e vai ser até premiado para isso. Eu acho que essa cultura é importante. E ele precisa entender por que isso está acontecendo. Porque muitos deles eles não percebem o que está acontecendo em volta. Então, como eu visito muito escola, converso muito com os jovens, eles não sabem o momento econômico que o país está vivendo, que o Rio está vivendo, que carreiras são essas novas que se avizinham. Então, uma das coisas que nós fizemos também foi o estágio que rende. Ele é o estágio para alunos do nosso segundo ano. Por quê? Uma espécie de você, de maneira bem singela, passar essa oportunidade dele ter uma espécie de orientação vocacional. Eu quero ser engenheiro, vamos estagiar na nossa Defensoria Pública, Procuradoria-Geral, se quiser ser um advogado, engenheiro na nossa Secretaria de Obras. Então, são alguns sinais que você tem que passar para o jovem com certa constância. Colocá-lo no mundo, né? No mundo, inseri-lo nisso tudo que está acontecendo, né? Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, secretário, obrigada, professor, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.